Doutor Álvaro por aqui para conversar com a gente sobre um assunto importantíssimo, campanha de vacinação lançada no Brasil, multivacinação, né? Poliomielite, febre amarela, cachumba, rubéola. Doutor Álvaro, seja muito bem-vindo, conta pra gente a importância dessa campanha, né? A gente sempre bate na tecla de todo mundo manter a carteirinha de vacinação em dia. Muito bom dia, Gabi. Bom dia para os ouvintes, para o Sandro. Bem, a gente falou muito de vacina na época da Covid-19, mas a Covid, paradoxalmente, ela foi responsável por um grande problema, Gabi. A queda de cobertura vacinal por uma série de doenças, porque parou de levar as crianças para tomar vacina durante esses 2 anos, aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a gente tinha uma cobertura vacinal para pólio antes da Covid, que era próximo acima de 95%. E olha só que preocupante. O nosso número de 2021 foi 67% de cobertura. Isso é tão relevante que a própria OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, colocou o Brasil como alto risco de reaparecimento para a doença da poliomielite. Para quem não sabe, a poliomielite é a paralisia infantil, uma doença muito grave, né? E a gente teve caso, olha aqui também extremamente perturbador escutar isso. Casos de poliomielite nos Estados Unidos em julho desse ano. Eles também caíram cobertura vacinal. A gente teve caso em Israel de polio, caso no Malawi, na África. Então, realmente é preocupante. Então, qual o recado para os pais? Vai começar a campanha agora, começou ontem, vai até setembro, nos postos de saúde de todo o Brasil. E não é só para pólio, para aproveitar esse momento e levar para atualizar a carteirinha para outras doenças infecciosas. Então, não sei se a minha criança tomou, estou na dúvida, não levei no pediatra. Vai no posto, leva a carteirinha, leva as crianças. É super importante, não só a poliomielite, mas também as outras vacinas serem atualizadas. O Brasil tem um dos melhores programas nacionais, globais de imunização, na verdade, porque a gente tem quase todas as vacinas pelo SUS, então não vão perder a oportunidade, faz parte da saúde do seu filho, prevenção da disseminação de vírus no nosso país, porque se aumenta o caso de pólio, começa a ter aumento de circulação de vírus e poder ter poliomielite novamente, último caso no Brasil, 1989, então não vamos ter números ruins e ter indicadores vacinais, aí melhorar esses indicadores nas próximas semanas. Doutor, a gente já falou em outras vezes aqui, inclusive com o senhor, ao longo da programação da Band News FM, sobre algumas doenças que, entre aspas, desapareceram do nosso dia a dia. E que bom que isso aconteceu, né? Como você falou, lá na década de 80. Por outro lado, que fique muito claro, não tô falando que é bom a doença voltar, mas quando você não tem ela circulando, as pessoas baixam a guarda. A gente já falou sobre isso em relação ao HIV dos casos mais graves. O próprio sarampo, O né? sarampo, exatamente. Isso aconteceu com a polio, de novo. Felizmente, ela não tá mais aqui. Por outro lado, principalmente os responsáveis, pais, mães, não convivem, não têm ideia da gravidade dessa doença. E aí, falta informação, às vezes. Queria te pedir, doutor, para reforçar. Quando, quem, que idade, quantas doses tem que tomar a vacina da polio? Muito bom, bem lembrado, Sandro. E só para lembrar também, a gente teve um problema com a febre amarela no Brasil recentemente, porque a gente teve uma baixa cobertura vacinal, aumento de circulação de vírus, e de novo a gente faz aquela campanha na hora que está acontecendo o surto. Não é bom fazer campanha na hora que está acontecendo um problema, porque aí eu não consigo reverter, eu tenho que fazer antes do problema acontecer. Então, poliomielite, vamos lá. Indicação, crianças de 2 meses a 4 anos de idade. Essa esquema vacinal composto de 5 doses, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 15 meses e 4 anos de vida. Uma vacina extremamente segura. A gente começa com a vacina Salk, que é aquela vacina injeçãozinha, e termina com a Sabin, que é a famosa vacina oral, a gotinha, que motivou o nome Zé Gotinha no Programa Nacional. Uma vacina extremamente relevante. Como você bem colocou, Sandro, muitos dos pais agora, dessas gerações atuais, não viram caso de poliomielite. A poliomielite é uma doença grave, incapacitante, faz uma paralisia de nervos que vão ali na medula, né, que controlam o movimento. Então a gente vê, infelizmente ainda vê hoje crianças lá dos anos 70, dos anos 60, que agora já são adultos, com sequela de poliomielite. Então a gente não gostaria de ver esse cenário mais no nosso país, por isso que é importante. Não passou no pediatra, pega a carteirinha, leva no posto para tomar essa vacina. Doutor, vamos aproveitar para atualizar a situação da monkeypox, né, a varíola dos primatas aqui no Brasil?
Bem, Gabi, a gente, de novo, está vivendo uma situação extremamente complicada. Nas últimas semanas a gente viu um aumento explosivo dessa doença. Ela está ainda bem concentrada em algumas capitais do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas a gente está vendo um fenômeno agora que a doença parece que está interiorizando e indo para outras cidades, saindo desses grandes hubs, né, dessas grandes capitais. Ainda não temos vacina, né? A gente tem que toda vez falar que as pessoas sempre acham que é uma doença só de homem que faz sexo com homem, mas a gente já teve caso, Gabi, em mulheres, em gestantes, recém-nascido natimorto, que infelizmente evoluiu com varíola e não sobreviveu. Também caso em pacientes transplantados, oncológicos. Então, a gente faz uma alerta para a população com relação a se aparecer algum sintoma, né, e das lesões de pele, procurar atenção para ser avaliado. Então, não necessariamente porque você não pertence a uma população mais vulnerável, você não pode ter a doença. O risco é bem menor, obviamente, mas é importante também do ponto de vista de saúde pública, a gente, o Ministério da Saúde, isso já está sendo feito, trabalhar para que a gente tenha logo no nosso país vacina disponível para varíola. Essa vacina existe já, existe um fabricante mundial só para essa vacina, esse é o grande problema. E já uma fila de espera enorme de alguns países que já se anteciparam, compraram e outros que estão negociando. Então, provavelmente a gente vai demorar a ter essa vacina no nosso país. Por isso que é importante você fazer diagnóstico precoce, isolar essas pessoas, porque se eu isolo durante 3 semanas, quebra a cadeia de transmissão, mas é uma doença que infelizmente ainda está repetindo os mesmos erros do começo da epidemia de HIV nos anos 80. A gente está de novo querendo falar que a doença só é de homem que faz sexo com homem, esquecendo que ela pode caminhar para outras populações. Então esse estigma que a gente está criando, de novo, não é uma coisa legal, a gente está tentando quebrar isso no dia a dia, conversando com todo mundo, mas é uma situação que de novo, uma doença que está sendo criada, essa situação do estigma associado. Doutor, pra gente finalizar, pode me corrigir se eu estiver errado, me dá a sensação que pelo menos nesse caso, lá no começo da pandemia da Covid-19, a gente meio que não tinha ideia do que estava acontecendo, ainda não tinha vacina, a ciência estava buscando resposta sem saber como o vírus se comportava. No caso da varíola, pro lado positivo, a gente tem mais conhecimento, você citou a epidemia lá atrás, é mais fácil combater porque a gente conhece melhor o que está acontecendo? É mais fácil, Sandro, eu conheço mais, mas eu também tenho que ser rápido, né? Porque eu tenho vacina, eu tenho que implementar logo vacina. Eu sei como a doença transmite, como fazer diagnóstico, então eu tenho que fazer diagnóstico precoce e isolar as pessoas. Às vezes você tem muitas ferramentas, você conhece muito sobre uma doença, mas você não consegue em saúde pública efetivar isso de uma forma rápida e ágil. Aí você começa a aumentar muito o caso. Então é mais frustrante para a gente conhecer os mecanismos, saber que tem vacina e ficar um pouco refém de não fazer medidas além do que a gente já está fazendo. Então já são quase 25 mil casos no mundo, né? Para quem lá começou há 3 meses atrás com 2, 3 casos. Então realmente é uma doença que nos preocupa e a gente gostaria muito dessa celeridade para ter vacina no nosso país, especialmente para vacinar as populações mais vulneráveis.